com a igreja sobre esse tema. Diz assim em Lucas 17, a partir do versículo 11: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Permaneça com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nessa noite, que a Tua palavra possa trazer muito mais do que ânimo, muito mais do que lições, a Tua palavra possa trazer cura, restauração, a Tua palavra possa, Senhor Deus, gerar em nós, ó Deus, a mudança que nós precisamos para nos dirigirmos em direção ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um ano, e ao fim de cada ano, é o tempo onde nós começamos a reavaliar e pensar, ou seja, avaliar e pensar, como foi o ano que passou. E não tem como não pensarmos no nosso projeto de vida. Será que as bênçãos que nós elencamos, que nós colocamos no projeto de vida, conseguimos alcançá-las? É claro que nem sempre Deus vai responder de forma positiva aquilo que nós pedimos. Às vezes, Deus vai responder também de forma negativa, até mesmo para que nós possamos entender que a vontade dEle é soberana e Ele sabe o que é melhor para nós. Nem tudo que nós queremos está de comum acordo com aquilo que nós, ou seja, que Deus sabe que não é bênção para as nossas vidas. Nem tudo aquilo que nós achamos que é bom, de fato é. Nem tudo aquilo que nós queremos, nós de fato merecemos, ou até mesmo estamos prontos para receber naquele momento. Porém, nós precisamos dar graças ao Senhor por tudo. Foi isso que disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, quando ele disse: em tudo dai graças. Então, quando ele diz em tudo dai graças, a gente sabe que não é fácil agradecer por tudo, né? Não é fácil você agradecer por uma perda, por um momento infeliz, por uma situação difícil, não é fácil. Geralmente a gente tem mais a propensão de reclamar, de lamentar, do que de agradecer. Mas esse texto, na versão atualizada, Paulo diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, qual é a vontade de Deus? É que nós sejamos gratos por tudo, e nós devemos obedecer à vontade do Senhor. Então, a vontade de Deus é que em meio a todas as circunstâncias, nós sejamos gratos. Se nós olharmos para trás, para os últimos 11 meses que passaram, até mesmo um pouco antes, nós vamos ver que nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar, do que para lamentar. Então, é tempo de agradecermos ao Senhor. Paulo também, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 20, ele diz: dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é ser constante na gratidão. A gratidão, ela não deve ser expressada, exercida, praticada apenas em um mês, que é levantado pela igreja, desafiado pela igreja, através de um tema. É, de fato, uma necessidade. O Salmo 100, no versículo 4, diz que nós devemos entrar nas portas, entrar na presença do Senhor com ações de graças. Então, todas as vezes que você for orar, a primeira coisa que você deve fazer é agradecer ao Senhor. Esse texto, do qual nós lemos, ele nos traz algumas lições muito importantes. Jesus, ele estava
indo para ser crucificado, rumo à crucificação. E no caminho, ele passa pela Galileia, por Samaria, e de repente, uma aldeiazinha pequena, da qual o seu nome nem é mencionado. Jesus decide parar por ali. Jesus decide entrar nessa aldeia. E de repente, algumas pessoas saem de dentro dessa aldeia gritando, saem das portas dessa aldeia gritando: Jesus, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Segundo a lei, segundo o costume da lei, aqueles leprosos, eles não podiam conviver com outras pessoas, eles não podiam estar num ambiente comunitário. Os seus amigos eram os seus similares, os seus companheiros também leprosos, os amigos eram outros leprosos, a companhia deles eram outros leprosos, não eram seus familiares. Então eles viviam reclusos da sociedade, eles não podiam morar nas suas casas, eles não podiam ter um emprego, eles não podiam frequentar uma igreja, eles eram excluídos. Então Jesus passa por ali e tem um encontro com eles, e como o costume, a tradição religiosa, eles deviam apresentar-se diante do sacerdote, para que pudesse verificar se eles estavam puros ou impuros. Se eles continuassem impuros, segundo o livro dos reis, eles tinham, livro de Números, perdão, Números 5, versículo 2, eles tinham que voltar e continuar reclusos. Mas se eles estivessem puros, purificados, eles poderiam voltar a viver em sociedade, voltar ao seu trabalho, voltar à sua família, a convivência comum de todos os demais cidadãos da cidade onde eles moravam. Quando eles decidem ir, obedecendo a ordem de Jesus, apenas um volta. Se você conhece e pôde acompanhar o texto que nós lemos, apenas um voltou. Isso gerou em Jesus um incômodo, um conformismo, porque Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Não eram 10? Onde estão os outros? E apenas um voltou para poder contar o testemunho do que tinha acontecido. A gente começa a observar aqui a gratidão versus a ingratidão. Quantas pessoas não são assim? Às vezes se aproximam de Jesus só porque querem receber dele uma bênção, só porque querem receber dele uma cura, só porque alguém falou em algum momento: aceite Jesus e deixe de sofrer. E aí depois que o sofrimento passou, depois que a crise passou, depois que a celeuma passou, virou as costas para Jesus, não voltou mais, não teve mais aquele compromisso de dar continuidade, de caminhar junto com ele. Apenas um voltou para agradecer. Os outros 9, eu poderia dizer que essa é a única matemática que não dá certo, né? Que quando você coloca 10 menos 1 é 0. Como? Porque os 9 desapareceram. Os 9 não estão mais aqui. Quem sabe eles voltaram para a sua vida cotidiana, para os seus empregos. Quem sabe eles voltaram para suas famílias, voltaram para suas casas. Eles voltaram à vida comum, ou seja, eles achavam que agora eles não precisavam mais de Jesus, porque eles já tiveram o que eles precisavam, o que eles queriam. E quanta gente é assim? Quantas pessoas agem dessa maneira? Mas aquele que voltou, ele tem grandes lições para nos dar. Existem duas coisas em relação à gratidão que nós não podemos deixar de esquecer. Anote isso. Primeiro, a gratidão tem o poder de mudar circunstâncias. A gratidão tem o poder de mudar circunstâncias na vida da gente. Uma certa feita, um religioso disse: quem não é grato pelo que tem, perde até aquilo que acha que tem. Quem não é grato pelo que tem, perde até aquilo que acha que tem. Ou seja, nunca teve. Então, primeira coisa, a gratidão tem o poder de mudar circunstâncias. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse mesmo texto, na Bíblia, na versão linguagem de hoje, está escrito assim: lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo.
que você fizer, se você lembrar primeiro de Deus, primeiro do Senhor, de que tudo vem de Deus, de que você depende do Senhor em tudo. Por isso que Tiago, ele disse: quem somos nós para dizermos, irei daqui para acolá, irei fazer negócios, irei fazer alguma coisa, sem antes dizer, se Deus quiser. Quantas vezes isso nas nossas vidas, nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos principalmente, não foi assim? Planejamos, programamos e muitas coisas não aconteceram. Nessa última semana, programamos a formatura, não aconteceu quando nós queríamos. Por quê? Porque Deus não quis. Programamos o batismo para o próximo sábado, não vai acontecer no sábado, porque Deus não quis. Quantas pessoas que gostariam de estar aqui hoje, e talvez não puderam, por causa de alguns imprevistos, Deus não quis. Muitas vezes, amados irmãos, nós fazemos planos e esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. A gratidão, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Outra coisa, anote aí, a gratidão tem o poder de trazer contentamento, porque nós precisamos ser gratos com aquilo que temos, nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus nos deu. A gratidão tem o poder de trazer contentamento, ou seja, contentamento fala de alegria. Por isso que o apóstolo Paulo disse: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Todas as vezes que eu leio esse texto, algumas vezes que eu já o li, eu fiz essa pergunta. Porque quando alguém fala assim, eu tenho um segredo para te contar, todo mundo é curioso, todo mundo quer saber. Eu não vou falar principalmente mulher, porque homem também é curioso, mas todo mundo tem curiosidade de saber. Se alguém falar assim, eu tenho um segredo para te contar, aprendi o segredo, né? Alguém, o Jesse dizia, eu aprendi o segredo como faz aquela nota, né? Todo mundo quer saber. Na rede social hoje tem muito isso, né? Os tutoriais são uma forma de ensinar o segredo, o pulo do gato, como algumas pessoas dizem. Quando Paulo disse, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, eu vou te ensinar o segredo de Paulo. Abre a Bíblia aí em Filipenses, capítulo 4. Olha o segredo de Paulo. Filipenses 4, ele fala sobre o segredo aqui, nos versículos 11 a 13, né? Quando ele diz, não estou dizendo isso porque estou necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Verso 12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele fala, eu posso passar por qualquer situação. Porque muita gente pensa assim, tudo posso, eu posso vencer sempre. Não, ele não estava dizendo que ele poderia vencer sempre. Agora, onde está o segredo? Volta nos versículos 6 e 7, do mesmo capítulo. Olha o que ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, repita comigo, em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, com gratidão, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí olha o que ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus que superabunda, que cobre todo o entendimento, que vai além da expectativa humana, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Qual é o segredo? Ser grato. A gratidão muda circunstâncias, a gratidão traz contentamento. Quem é grato é alegre, é feliz. E sabe, esse leproso que volta para agradecer, ele tem muito para nos ensinar também. Porque os outros 9, qual é a lição que eles têm para nos dar? Apenas uma: ingratidão. Deixaram Jesus, viraram as costas. Eles perderam a oportunidade de viver feliz. Talvez para eles a felicidade era apenas a bênção momentânea, mas se eles continuassem com Jesus, quanto mais Jesus teria para lhes dar, para lhes oferecer? Porque esse que recebeu, Jesus disse, a sua fé te curou, a sua fé te salvou, a vida é eterna. E olha, mesmo sendo samaritano, alguém que não se dava bem com os judeus, ele nos ensina pelo menos 4 coisas. Se você puder voltar em Lucas 17, nos versículos 15 e 16, olha o que nós aprendemos com esse leproso que volta para agradecer. Primeiro,
A gratidão está presente na vida daquele que vê o que Deus está fazendo. O versículo 15 diz: vendo que fora curado. Será que você consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida? Será que você consegue olhar para a sua vida e ver que se você está aqui é porque o Senhor permitiu? Porque se você está vivo hoje é por causa da bênção do Senhor, da permissão do Senhor. Aquele leproso, ele conseguiu ver isso, vendo que foi curado. Ele olha para si e fala: olha, fui curado, olha a bênção do Senhor. Ou seja, muitos são abençoados, mas poucos são agradecidos. Por quê? Porque não tem olhos espirituais para ver aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Podemos ter tido muitas perdas, muitas situações. Durante as últimas semanas nós oramos pelo senhor Cláudio Honor, o pai da nossa irmã Claudiane. Na última segunda-feira aprove Deus levá-lo. Deus o levou. Uma perda irreparável na família. Como chegar para Deus e dizer: Senhor, obrigado? Às vezes nós não conseguimos nem num momento desse de luto e de dor dizer obrigado, Senhor. Mas nós precisamos voltar atrás e ver que um pai criou uma família, filhos que hoje são adultos e lhe deram netos. E ele passou uma trajetória, 50, 60, 70 anos, uma vida vivida. E agora os filhos precisam olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor. O Senhor deu, o Senhor levou. E não apenas reclamar, e não apenas murmurar. A dor da saudade fica, sim, mas nós precisamos ter olhos espirituais para ser gratos, para agradecer o que Deus tem feito em nossas vidas. Outra coisa que esse leproso nos ensina é que a gratidão nos faz voltar à fonte da bênção. Versículo 15, olha o que diz o texto: vendo que fora curado, voltou. Ele voltou. Onde estão os outros? Tem gente que não volta à fonte da bênção. Quando se é grato, volta para poder agradecer, volta na fonte. Sabe onde é o lugar? O lugar onde eu recebi a bênção. Hoje de manhã aqui no Matutino, a irmã estava falando que como o Senhor mudou a vida dela depois que ela teve um encontro com Jesus. Tem muita gente que elas se aproximam de Jesus apenas por uma bênção momentânea, algo instantâneo, passou, acabou, já recebi, então agora eu vou embora. Não, ele voltou à fonte. Ele voltou ao lugar da bênção. Ele voltou no lugar onde ele recebeu. Ele voltou. E você? E você tem voltado à fonte? Você tem buscado na fonte? Porque Jesus é uma fonte inesgotável. É uma fonte que não seca. É uma fonte que continua a jorrar constantemente. O problema é que algumas pessoas pensam que Jesus é como se fosse apenas um copo com água, que você bebe e acabou. Mas não, Jesus é um manancial de águas vivas que está jorrando constantemente. Você pode voltar a qualquer momento e você saciará a sua sede. Terceiro lugar, o que esse leproso tem para nos ensinar? A gratidão nos leva a glorificar o abençoador. Olha o que diz o versículo 15: vendo que fora curado, voltou, fazendo o quê? Dando glória a Deus em alta voz. Todas as vezes que você glorifica o Senhor, você está distinguindo Ele de outros, honrando o Senhor. Não tem como ficar calado diante de uma bênção recebida. Não tem como não celebrar diante de algo que Deus fez. Eu imagino esse samaritano voltando, glorificando, dizendo: eu estou curado, eu recebi minha bênção, eu estou puro, eu estou limpo, glória a Deus, glória a Deus. E você? Por isso que nós precisamos testemunhar das bênçãos de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos falar de Jesus a plenos pulmões para as pessoas, daquilo que Ele fez. A glória é dEle, é sempre dEle. Às vezes as pessoas pensam que uma glória alcançada é porque foi fulano, beltrano ou ciclano. Não,
não é nada por causa de ninguém, de nenhuma personalidade humana, foi por causa dele, irmãos. Se nós estamos vivos hoje é por causa dele. Se você completa aniversário, mais um ano de vida, é por causa dele. Se uma porta de emprego se abre, é porque ele é a porta que se abriu e que ninguém fecha, por causa dele. Se você tem saúde, é por causa dele. Tudo vem dele, tudo é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente, amém. Irmãos, por último, esse leproso nos ensina que a gratidão nos leva a se render aos pés de quem merece, honra e glória. O texto diz, no versículo 16, que ele voltou e prostrou-se aos pés de Jesus. Quem se curva diante de Deus, não se curvará diante de nenhuma situação adversa. Quem se curva diante de Deus, permanece em pé diante das circunstâncias adversas da vida. Mas primeiro, nós precisamos nos curvar diante do Senhor, porque é aos pés dele, rendidos diante dele, é que nós alcançamos as nossas maiores vitórias. As nossas maiores vitórias são alcançadas quando nós estamos de joelhos. De joelhos. É de joelhos que você vence as batalhas da vida. É de joelhos que você traz um esposo que desviou-se dos caminhos do Senhor de volta para a casa do Pai. É de joelhos que aquela pessoa que está aprisionada pelo vício, pelo pecado, pelo diabo, é de joelhos que você vence essa batalha espiritual. É de joelhos que nós conseguimos as nossas maiores conquistas, porque quando nós nos levantamos e nos colocamos de pé, assim como o Senhor falou para aqueles leprosos, vão e apresentem-se ao sacerdote, tragam o resultado. Você pode se apresentar diante do mundo, diante de todos, depois de estar de joelhos e ficar em pé e fazer como esse leproso, dizendo glórias a ele, porque foi ele que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que me concedeu a bênção, que abriu a porta. Glórias a ele, a ele, a ele, a ele. Muita gente pensa que nós não precisamos agradecer pelas pequenas coisas, mas nós precisamos ser gratos, porque quando nós agradecemos as pequenas coisas, nós somos merecedores de recebermos as maiores. A palavra do Senhor diz, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Fique em pé no seu lugar.